Este vídeo é dedicado à análise do livro O Seminarista, um trabalho da disciplina de literatura com orientações da professora Rosângela. O meu grupo é formado por Felipe, Luan, Pedro Cordeiro e Samuel. O livro O Seminarista, feito por Bernardo Guimarães, teve como editor a editora Ática e tem um total de 133 páginas. Bernardo Guimarães foi um dos pioneiros do regionalismo em nossa literatura. Nasceu em 1825 em Ouro Preto, Minas Gerais. Cursou Direito em São Paulo, onde conheceu Álvares de Azevedo e outros jovens escritores. Depois de formado, atuou como juiz de direito e professor de latim e francês. Morou no interior de Goiás e Minas Gerais, onde recolheu farto material para suas obras. Além de rumores, escreveu livros de poesia e de história. Faleceu em 1884 em sua cidade natal. A primeira edição do livro O Seminarista foi em 1872, ainda no período imperial, onde ocorreu o primeiro censo demográfico do Brasil, e também foi o único da história que contabilizou os escravos, que já estavam em declínio. Além de questões básicas sobre o sexo, idade, escolaridade, estado civil, religião e deficiência física, o questionário incluía perguntas se a pessoa era livre ou escrava. O romantismo surgiu na Europa e ele tinha características comparáveis ao iluminismo e o racionalismo. Quando o romance de Werther, do escritor Goethe, é publicado na Alemanha, o sentimentalismo e o escapismo, características do romantismo, começaram a aparecer. E na Inglaterra, o Lord Byron, com seu o pré-romantismo, também conhecido como o mal da época, marca o início dessa escola literária. No Brasil, o romantismo passou por três diferentes fases: o indianismo, ou também conhecido como nacionalismo, o pré-romantismo, também conhecido como mal do século, e a geração codorreira. Cada uma delas teve suas características e autores que se destacaram na época. A primeira geração do romantismo brasileiro é a indianista, e nela os índios são os heróis nacionais e são exaltados. E um dos grandes nomes do indianismo é José de Alencar, que possui a trilogia indianista. A segunda geração do romantismo foi o pré-romantismo, ou o mal do século. E nessa fase, o romantismo brasileiro era extremamente exagerado, e a influência na literatura gótica que o amor é idealizado e nunca realizado. O interlocutor sempre está sofrendo pela mulher amada. E no Brasil, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu são alguns nomes que se destacaram nesse gênero. A terceira geração é a condorreira. Essa geração foge do egocentrismo dos ultrarromânticos e passa a fazer textos mais sociais, eram comprometidos com a sua causa abolicionista e republicana. Os autores desse período eram engajados socialmente e o principal nome é Castro Alves. Romance. São também chamados de romances de tese. Apresentam um ponto de vista e tentam demonstrá-lo através dos fatos narrados. Em geral, focalizam o lado patológico dos indivíduos ou da sociedade, ou seja, as piores situações sociais, como traição, atentado ao pudor e exploração sexual. Eugênio, protagonista da história. Rapaz alvo de cabelos castanhos, de olhar meigo e plácido. Margarida, afilhada dos pais de Eugênio. Não conheceu seu pai, que morreu em batalha. Vive com a mãe Umbelina nas terras de Senhor Antunes. Senhor Francisco Antunes, pai de Eugênio, revela-se um homem capaz de mentir e enganar o próprio filho para defender o status e os interesses familiares. Senhora Antunes, mulher boa e carinhosa, era mãe de Eugênio. Muito religiosa, concordava com as decisões do marido. Dona Umbelina, mãe de Margarida, nutria grande carinho por Eugênio, vive uma vida simples, vendendo o que produz para viajantes. Luciano, rapaz apaixonado por Margarida e rejeitado por ela. Aparentava ser rico e bem-nascido. Este romance se passa no interior de Minas Gerais, no século XIX, mostrando uma parte do país pouco conhecida até então. A narrativa desenvolve-se em terceira pessoa, com um narrador onisciente, que algumas vezes também se mostra apenas observador, principalmente quando comenta em primeira pessoa os fatos com o leitor. Distanciamento de Eugênio e Margarida para a ida de Eugênio ao seminário. Confiscação dos versos escondidos que Eugênio fazia pensando em Margarida.
os quais quase lhe custaram a punição. A proibição da senhorita Antunes, mãe de Eugênio, de que Eugênio não poderia mais ver Margarida, por admitir que estava apaixonado por ela. A volta do seminário depois de Eugênio tenta ir atrás de Margarida. O velório que ele teria de fazer de uma moça que havia falecido, que era Margarida. O Seminarista é um romance regionalista que se passa na pequena vila de Tamanduá, na província de Minas Gerais. Narra uma história de amor entre duas crianças que foram criadas juntas. Eram elas Eugênio, filho de fazendeiros, e Margarida, filha de umbelina, agregada da fazenda. A convivência entre aquelas inocentes crianças faria crescer uma paixão incontrolável que iria desencadear um grande problema, pois Eugênio já estava destinado a ser padre. Ainda criança, fora mandado para longe a fim de estudar. Porém, mesmo com todas as regras dos padres diretores e de sua família contra o amor que o jovem nutria por Margarida, este jamais foi capaz de esquecê-la, mesmo diante de tamanho esforço. Durante o período de férias, em que ele, já rapaz, regressara à fazenda de seus pais e voltara a ver Margarida, sentiu que sua paixão havia reacendido. Então, revoltou-se contra o celibato, desistindo da ideia de ser padre e prometendo à moça que voltaria para ficar junto dela. O livro pertence à segunda geração cujo nome deu-se Mal do Século. Pelo motivo, neste encontra-se o desejo de Margarida ao morrer ao saber que Eugênio havia se ordenado a padre. Trecho comprovante. Poucos meses depois da morte de Umbrina, chegou aos ouvidos de Margarida a notícia de que Eugênio havia tomado ordens. Cedendo, porém, ao peso do seu infortúnio, o moço não usava, nem tentava combater a paixão que fazia a tortura de sua vida. Então, eu não gostei muito, porque, tipo, ele não estava satisfeito com aquela. Não estava sendo bom para ele ser pressionado pelos pais toda hora e tal. Esse é o fim do vídeo. Agradeço a todos os participantes do grupo que ajudaram na produção e agradeço a professora Rosângela que nos orientou e nos deu a proposta.